A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a produtora cultural Aborda e editora popular Venas Abertas apresentam De Quebrada para Quebrada, projeto número 0699-2020. O De Quebradinha, Show Contar Pra Você, faz parte de uma das ações que compõe o projeto De Quebrada para Quebrada e trará, em um audiobook, a contação de histórias contidas em 5 livros, que se conectam em suas narrativas e que nos possibilitam um novo olhar para a história do nosso país, nossas raízes e nosso lugar de pertencimento. Zumbi, o menino que nasceu e morreu livre, de Janaína Amado, leitura por Leandro Zeré. Há muitos e muitos anos, quando o mundo era bem diferente, havia poucas cidades e as onças urravam soltas pela mata. Nasceu um menino. Vamos chamá-lo de Zumbi, como ele ficou conhecido depois que cresceu. Quando Zumbi nasceu, lá por volta do ano de 1665, em Palmares, que hoje fica no estado de Alagoas, havia escravos no Brasil. Eram homens, mulheres e crianças, todos negros, trazidos de muito longe, desde a África, sua terra natal. Eles eram caçados como bichos na África, acorrentados e jogados em navios apertados e imundos, os navios negreiros, para uma viagem de horror e morte através do Oceano Atlântico. No Brasil, eram vendidos como se fossem coisas, mercadorias, e obrigados a trabalhar para seus donos, os senhores brancos. Os escravos trabalhavam de graça, recebiam apenas um lugar para morar, comida e alguma roupa para sobreviver. Se por acaso tentassem fugir, eram acorrentados e chicoteados, às vezes marcados com ferro quente no rosto. A marca, que ficava lá para sempre, era um grande F. Primeira letra das palavras fugitivo, fujão. Mas Zumbi nasceu livre. Gostava de correr solto pela mata, de subir em árvores, de brincar de esconde-esconde, de lutar capoeira, de empinar pipas coloridas, dessas de rabo bem comprido, de rodar peão, de cantar para os orixás, os deuses que seus antepassados tinham trazido da África e cultuavam no Brasil. Xangô, Ogum, Iansã e Iemanjá, tudo isso com seus amigos, os meninos de Palmares. Até que um dia, quando passeava distraído pela mata, o menino Zumbi foi capturado. Com as pernas e os braços amarrados, a boca tapada e um capuz preto sobre o rosto, sentiu que o jogavam dentro de um carro de boi. Sem poder se mexer, enxergar, nem gritar, Zumbi só conseguiu chorar. O menino perdeu a conta de quanto tempo andou nesse carro de boi. Quase morreu de fome, de sede, de calor, de cansaço e de medo. Não sabia para onde o estavam levando. Sabia apenas que tinham separado da sua família, de sua gente. O que seria dele? Quando lhe tiraram o capuz, Zumbi se viu num lugar totalmente estranho. Soube depois que era a casa de um padre, numa cidade desconhecida, muito longe da sua. Nessa casa, Zumbi viveu durante anos. Ali aprendeu a ler, a escrever em português e a rezar a missa católica. Foi batizado pelo padre, recebendo um novo nome, um nome cristão, pelo qual passou a ser chamado. O padre desejava que Zumbi se tornasse também padre, para ensinar a religião católica aos escravos. Zumbi aprendeu a cultura dos brancos, sua religião e como pensavam e agiam. Mas Zumbi não se esquecia da mãe, nem dos amigos de Palmares. Todas as noites sonhava com sua gente, com suas línguas, religiões e culturas trazidas lá da África, diferente da dos brancos. Sonhava com um culto aos orixás, sempre acompanhados de palmas e batidas de pés, ao som dos atabaques. Esses cultos tinham que ser feitos às escondidas, pois eram proibidos pelos padres e senhores brancos. Mas nos sonhos de Zumbi, os cultos eram livres, realizados à luz do dia, com todo o povo negro dançando, que era sua forma preferida de rezar. Antes de sonhar, Zumbi sempre pensava triste. Eu não sou daqui. Eu me sinto sozinho aqui nessa cidade. Nem meu nome verdadeiro eu posso ter. Que saudade de Palmares. Até que um dia
Aproximadamente aos 15 anos de idade, Zumbi fugiu. Sua viagem de volta a Palmares foi difícil. Durou vários dias. Ele se perdeu várias vezes. Com medo de ser capturado novamente, caminhava só à noite, no escuro. De dia, escondia-se nas matas, alimentando-se de frutas, raízes e peixes dos rios. Mas não desanimava. Ao chegar a Palmares, Zumbi não foi para sua antiga casa. Seguiu direto para uma serra ali ao lado, a Serra da Barriga, lugar afastado, difícil de alcançar. Zumbi ouvira contar que na Serra da Barriga existia um quilombo. Quilombo? Sim, uma comunidade de homens e mulheres e crianças negros e mulatos, nascidos na África e no Brasil, que, como Zumbi, tinham fugido dos senhores brancos para viver juntos. No quilombo de Palmares, os antigos escravos criaram uma comunidade nova, onde podiam expressar sem medo seus cantos aos orixás, seus costumes, sua cultura, e era mesmo um espaço de liberdade, governado por eles mesmos, negros e mulatos que ali viviam livres. Havia muitos outros quilombos espalhados pelo Brasil, mas o de Palmares era o maior e mais importante. Zumbi se sentiu em casa naquele quilombo. Muito bem recebido pelos habitantes de lá, os quilombolas, logo fez amigos. Participava da caça, da pesca e da agricultura, que garantiam a comida. Participava ainda dos cultos aos orixás, cantando e dançando ao som das músicas da África, pedindo proteção divina para o quilombo. Dizem até que logo arranjou uma namorada, uma linda adolescente de trancinhas e dentes muito brancos, que só falava nagô, uma das línguas africanas. Zumbi também ajudava a conseguir armas para o quilombo, pois os brancos estavam sempre atacando Palmares. Os senhores queriam escravizar de novo os quilombolas, queriam também destruir os quilombos para que nenhum escravo pudesse jamais sonhar com a liberdade. Além de corajoso, Zumbi conhecia bem as armas e as formas de lutar e pensar dos brancos, pois vivera entre eles. Em pouco tempo, tornou-se um dos principais chefes do quilombo dos Palmares. Até que um dia, as tropas dos brancos fizeram um ataque terrível, devastador contra o quilombo. Centenas de quilombolas, entre eles várias crianças, foram mortos. Muitos foram feridos, presos e escravizados. O quilombo transformou-se num pedaço de morte. Já não se ouviam mais risadas, nem jongos, nem maculelês, nem baracatus, nem batuques. Já não se ouviam as músicas de trabalho e as danças dos cultos. Ouviam-se somente espalhados pela mata os gritos das mulheres que perderam seus filhos e seus homens e os choros das crianças que ficaram sem pais. Crianças, agora órfãs. Como durante a luta, Zumbi despencou de um morro. Muitos acharam que havia morrido ou se suicidado, mas ele reapareceu e se curou dos graves ferimentos. Os quilombolas tinham poucas armas e estavam cercados. Desesperados, alguns deles, chefiados por um jovem chamado Ganga Zumba, decidiram aceitar uma oferta dos brancos. Caso se entregassem, não seriam escravizados, mas Zumbi não concordou com essa ideia. Ele não tinha certeza se os brancos cumpririam a sua promessa. E queria lutar até o fim, até que todos os escravos do Brasil, não apenas os quilombolas de Palmares, fossem libertados, até que não existisse mais escravidão no Brasil. Enquanto Ganga Zumba se entregava aos brancos, Zumbi e seus amigos foram para um lugar bem escondido, um lugar secreto na Serra da Barriga. Lá, eles reconstruíram o quilombo dos Palmares. Durante mais de 15 anos, venceram os combates contra os brancos. As notícias de suas vitórias se espalhavam com o vento. O nome de Zumbi logo se tornou conhecido em todo o país, adorado pelos escravos, odiado pelos senhores. Certa época, o quilombo sofreu uma série de ataques seguidos, de tropas dos senhores e do governo, que se reuniram e se armaram muito bem, atacando ao mesmo tempo diversos pontos de Palmares. Com as armas mais simples e em menor quantidade, os quilombolas não conseguiram resistir. E em 20 de novembro de 1695, com cerca de 30 anos de idade, Zumbi foi morto. Sua cabeça foi separada do corpo, espetada em um pau e exibida na cidade do Recife, para amedrontar os escravos. Era como se os brancos dissessem:
Se vocês, escravos, fugirem e se revoltarem como fez Zumbi, vocês vão terminar como ele, morto, com a cabeça separada do corpo. Até que um dia a figura de Zumbi renasceu. Sua história, nunca esquecida de todo, passou a ser contada e recontada cada dia mais, de boca em boca, nas rodas de conversa ao pé do fogo, nos encontros de gente pobre, nas músicas, nos livros, na televisão, no cinema e finalmente também nas escolas de todo o Brasil. O dia 20 de novembro, dia da morte de Zumbi, passou a ser celebrado como o Dia da Consciência Negra. Zumbi se tornou uma inspiração para todos nós, crianças e adultos brasileiros que sonhamos com um país ainda melhor, menos injusto. Nós que não desistimos de lutar por nossos sonhos. Vamos cantar agora uma das muitas canções inspiradas por Zumbi, composta pelo músico baiano Caetano Veloso, batendo palmas e pés. Zumbi é senhor das matas, é senhor das demandas. Quando Zumbi chega, Zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o Zumbi chegar, o que vai acontecer? Histórias da Nossa Gente, Sandra Lane. Leitura por Karine Bassi. História da Nossa Gente. História inspirada na miscigenação brasileira. Há muito tempo, quando Pindorama nem sonhava que um dia seria chamada de Brasil, suas terras eram cobertas por matas fechadas e viviam soltos bichos do chão, da água e do céu. As pessoas que moravam nessas terras tinham a pele acobreada, olhos puxadinhos, cabelos pretos e pertenciam a nações diferentes. Algumas eram de paz, outras, porém, adoravam exibir como colares os dentes, orelhas e escalpos de inimigos. Mas o canto, a dança, o artesanato e o respeito com a Mãe Terra faziam parte da vida de todos. Um dia, chegaram a este lugar algumas naus trazendo uma tripulação portuguesa, que ia desde homens da fina escrita e de fé a degredados. Os nativos, com o coração batendo forte, arregalaram os olhos e se arrepiaram. Nunca tinham visto um povo como aquele, uma pele muito branca, com cabelo no rosto, vestido até os pés e com ares de quem viajou por um longo tempo. Por sua vez, os viajantes, também assustados, acharam aquele pessoal esquisito demais. Não dava para acreditar. Homem, mulheres e crianças sem timidez alguma, peladões, usando no corpo somente pinturas feitas de suco de plantas e vistosos enfeites com penas e contas multicores em volta da cabeça, do pescoço, braços e tornozelos. Pasmos, nativos e europeus ficaram olhando um para a cara do outro. Não demorou muito para que os primeiros sinais de amizades começassem, e entre uma troca de um espelho por ouro, um pente por diamantes, os moradores deste paraíso tropical ficaram em festa com a chegada dos novos amigos. Sem entender direito o que acontecia, os nativos participaram de uma missa, passaram a ser chamados de índios pelos visitantes, viram a terra onde moravam receber o nome de Ilha de Vera Cruz, e não demorou nada para escutarem. Cruz credo, o que é isso? Índio é de se estranhar, não é branco, é pagão, vamos ter que escravizar. Os índios resistiram, e muito, aos mandos e desmandos daqueles estrangeiros. Mas flechas pouco valiam em frente ao aço das espadas, à pólvora das armas e às doenças trazidas pelos brancos. Muitos morreram ou foram escravizados. Entre uma batalha e outra, alguns portugueses e índios, enamorados ou não, se tornaram pais de crianças da cor do mel. Por mais encantadoras que fossem essas crianças, às vezes não eram bem aceitas e ouviam: Cruz credo, o que é isso? Essa gente é de se estranhar, não é branca nem é índia.
que procurem seu lugar. Pertenciam a um tempo em que seus reis sempre convenciam de não terem o bastante e ser herói era dominar gente e terras. Os colonizadores precisavam encontrar outros braços fortes para explorar cada vez mais as riquezas da colônia. Descobriram a solução lá na África. Ah, a África, terra de gente da pele cor da noite, de sorriso de sol, terra de reis e rainhas, contadores de história, escultores, músicos, ferreiros, dançarinos, cozinheiros. Terra também daqueles que gostavam de guerrear, capturar inimigos de outras tribos e comercializá-los com os estrangeiros. Quando acabaram, os prisioneiros, nem mesmo os guerreiros escaparam, porque os dominadores enxergavam os africanos assim. Cruz credo, o que é isso? Negro é de se estranhar, não é branco, é pagão, vamos ter que escravizar. Trazidos nos porões, imundos dos navios negreiros, sem nada de mala, mas na alma e no corpo toda a sua cultura. Homens, mulheres e crianças de várias partes da África chegaram às terras que já eram conhecidas por Brasil. Longe de casa, escravizados, muitos se revoltaram. A escravidão, porém, foi demorada, tempo mais que suficiente para que nascessem crianças da cor de jambo, filhos dos colonos com as negras escravas que muitas vezes escutaram: Cruz credo, o que é isso? Essa gente é de se estranhar, não é branca nem é negra, que procurem o seu lugar. No Brasil dos Brasis, crianças da cor de canela, filhas da união de negros com índios, cresceram tal como o bambuzal, que às vezes envergava, mas não se quebrava. E assim, o tempo que não perde tempo pôde ver, com o passar do tempo, nascer pessoas de todas as cores, formas, jeito de falar, pensar, dançar, comer, ter fé, enfim, uma gente que não queria ser colônia, nem colonizadores de ninguém. Desde então, entre dores e alegrias, a história vem sendo construída por um povo que, quando se reconhece herdeiro do índio, do branco e do negro, encontra o seu lugar e descobre o que é ser brasileiro. Chico Rei. História inspirada na vida de Chico Rei, contada pelos congadeiros de Minas Gerais. Você sabe quem foi Chico Rei? Pois eu não sabia, até o dia em que, passeando em Ouro Preto, resolvi entrar em uma velha e desativada mina de ouro. Sozinha, entrei na mina e fui observando os corredores compridos, silenciosos, as galerias de paredes úmidas, escuras e cheias de marcas de escavações. De repente, escutei: Rei, rei, rei! Um rei é sempre um rei! Olhei por todos os cantos e não vi ninguém. O tambor continuou: Rei, rei, rei! Um rei é sempre um rei! Minha pele arrepiou e meu coração, feito tambor, acompanhou aquele ritmo. Rei, rei, rei! Um rei é sempre um rei! Não senti medo, sabia que estava em um momento mágico. Fechei os olhos, deixei-me levar e viajei no tempo. Assim, presenciei o exato momento em que o rei Galanga Muzinga, sua família e toda a corte da nação Conga foram aprisionados e jogados dentro do porão sujo de um navio negreiro, com destino ao Brasil. Durante a viagem, o mar ficou muito agitado. Virgem, algo terrível aconteceu. A rainha de Jalô e sua filha Itulu foram amarradas e atiradas pelos traficantes de escravos nas profundezas do Atlântico. Os traficantes acreditavam que o sacrifício de mulheres e crianças acalmava o mar. O rei Calanga Muzinga nada pôde fazer. Ele era o escravo, Francisco, ou melhor, Chico, e juntamente com seu filho e companheiros tinham um destino traçado como escravos, nas minas de ouro da antiga Vila Rica. A vida no cativeiro era humilhante, injusta e cruel, mas um rei é sempre um rei. Dono de um espírito forte e alegre, Chico não deixava o olhar de sua gente cair. Relembrava as tradições de sua terra, alimentava a todos com esperança de liberdade e ensinava que quem não se enfeita, por si se enjeita.
Por seu filho e companheiros, Chico era capaz de tudo, até de apanhar no tronco no lugar de um velho escravo, que com certeza não aguentaria as chicotadas. Um rei é sempre um rei. Pouco a pouco, o rei africano, além de ser admirado pelos companheiros, ganhava a confiança dos poderosos e, dessa forma, conquistou a liberdade. Na vida não há gosto sem desgosto. Sua alegria só seria completa quando seu filho e sua gente também se tornassem livres. Mas como resolver tamanho problema? Ainda bem que um rei é sempre um rei. Numa manhã, após um sonho divino, Chico acordou e soube muito bem o que fazer. Passou a trabalhar como um negro alugado. Juntou dinheiro durante um bom tempo e comprou a antiga e abandonada mina da Encardideira. Correu o boato de que Chico havia perdido o juízo. Ora, todos sabiam que naquela mina ouro não mais havia. Enquanto dia e noite o rei africano trabalhava na velha mina, uma gentinha sem o que fazer caçoava. "Compadre, passou mais um dia? Ouro o Chico encontrou? Vosmecê não sabe não?" "Não, na dica de nada." "Compadre, passou mais um dia. Ouro o Chico encontrou?" "Uai, vosmecê não sabe não?" "Não, na dica de nada." Realmente, a mina da Encardideira negava o ouro. Acontece que a esperança é a última que morre, principalmente no coração de um rei. E tal como a cana, que só dá açúcar depois de passar por muitos apertos, finalmente a Encardideira deixou reluzir a riqueza que escondia. Com um sorriso brilhando mais do que o ouro encontrado, o rei africano libertou o próprio filho. Com a sabedoria de que cesteiro que faz um cesto faz um cento, pai e filho trabalharam com tanta garra que em pouco tempo libertaram outro escravo. Nas profundezas da terra, mãos incansáveis cavavam a liberdade e iam se multiplicando na cooperativa de solidariedade. Dessa forma, dezenas e dezenas de escravos foram libertados. Em sinal de agradecimento e fé, no alto do morro próximo à mina da Encardideira, uma igreja foi erguida por Chico e sua gente. Em dia de festa, mulheres negras com os cabelos dourados de ouro mergulhavam a cabeça na água de uma pia esculpida em uma pedra. O valioso metal que ali ficasse depositado iria libertar mais um escravo. Um rei é sempre um rei. Em terras dominadas por brancos, Chico foi coroado o Rei Congo. Ricamente vestidos, Chico Rei e toda a sua corte, depois de assistirem à missa cantada, voltaram tocando tambores, dançando e cantando pelas ruas da Vila Rica, como se fazia na África. "Sim, o rei, eu vim te buscar. Sim, a rainha mandou te chamar. Sim, a rainha mandou te chamar. Sim, a rainha, saia para fora. Sim, a rainha, saia para fora. Faça continência ao senhor rei. Faça continência ao senhor rei. E vamos embora." As Amazonas. História inspirada em uma lenda indígena. Os índios contam que uma tribo de mulheres guerreiras, conhecidas como Icamiabas, ou seja, mulheres sem marido, surgiu assim. Cansadas e zangadas com os maus tratos recebidos de seus maridos, as índias cuidadosamente prepararam comidas e bebidas muito saborosas. Quando os índios voltaram da caça, famintos e com sede, comeram e beberam até se fartarem. É claro que os homens caíram num sono pesado. As mulheres aproveitaram, juntaram as armas e partiram para o reino das Pedras Verdes. Neste lugar, decidiram que iriam viver. Construíram suas moradas, caçaram, pescaram, fizeram cerâmica, redes, trabalharam na roça e tudo era dividido em harmonia. Inconformados, os índios foram atrás das mulheres. Elas, porém armadas com flechas envenenadas e com cara de onça brava, os fizeram voltar sozinhos para a aldeia. Mas nem tudo estava perdido.
Uma vez por ano, as icamiabas elegiam os melhores guerreiros para uma noite de amor. E no mês de abril, na época da lua cheia, mergulhavam num lago enorme, o Jaci Uaruá. Do fundo dele, traziam uma pedra verde que quase sempre era esculpida na forma de uma rã, símbolo da fertilidade. Esse valioso amuleto chamava-se Muiraquitã e era dado de presente aos guerreiros que as engravidassem de meninas. Se, porém, o bebê fosse menino, nada de amuleto. O pai levava o filho para cuidar porque na aldeia das mulheres guerreiras, homem era só uma vez por ano. Conta-se também que em 1542 as icamiabas foram confundidas pelo Frei Gaspar de Carvajal com o mito grego das Amazonas e assim passaram a ser chamadas. Desde então, um majestoso rio próximo a moradas das Índias guerreiras ficou conhecido como Rio das Amazonas. Menina Bonita do Laço de Fita, por Ana Maria Machado. Leitura por Joyce Gonçalves. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas e brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre tremelicando. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele já tinha visto na vida. E pensava, quando eu casar eu quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou, Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu caí na tinta preta quando eu era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou um banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então, ele voltou na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu tomei muito café quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Menina bonita do laço de fita, qual que é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequenina. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho, preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual que é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma preta linda e risonha, resolveu se meter e disse. Artes de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade. Porque a gente se parece sempre com os nossos pais, os tios, os avós e até os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para se casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite que achava aquele coelho branco uma gracinha. Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho, quando desanda a ter filhotes, não para mais. Tinha coelho de todas as cores. Branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe, a filhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado. E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: Coelha bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe da minha madrinha. A Bonequinha Preta, de Alaide Lisboa de Oliveira. Mariazinha tem uma boneca. A boneca de Mariazinha é preta como carvão. A boneca de Mariazinha é muito bonita. Ela tem 2 trancinhas, tem a boca vermelha e os olhos bem redondos. Mariazinha gosta tanto da bonequinha preta. Mariazinha tem muito cuidado com a bonequinha preta. Mariazinha dá banho na bonequinha preta
e faz a comidinha da bonequinha preta. Mariazinha costura os vestidinhos da bonequinha preta. A bonequinha dorme na cama de Mariazinha. Ela dorme cedinho e acorda cedinho também. De manhã, Mariazinha pergunta à bonequinha preta: Bonequinha preta, você gosta muito de mim? E a bonequinha preta responde: Gosto muito de você, Mariazinha. Depois, a bonequinha preta pergunta: E você, Mariazinha, também gosta muito da bonequinha preta? E Mariazinha responde: Gosto muito de você, minha bonequinha preta. Mariazinha hoje vai passear com a mamãe. Mariazinha não pode levar a boneca para passear. O passeio é muito longe e a boneca é pequena. Boneca pequena não pode andar muito. Antes de sair, Mariazinha diz à boneca: Bonequinha preta, vou passear com a mamãe. Fique muito quietinha em casa e não faça arte. Bonequinha preta, não chegue à janela, senão você pode cair. A bonequinha preta ouve tudo e responde: Pode ir passear sossegada, Mariazinha. Eu fico quietinha em casa e não chego à janela. Mariazinha sai com a mamãe. Bonequinha preta fica triste, assentada na poltrona lá da sala de visitas. De repente, um gatinho começa a miar. O gatinho está miando lá na calçada. O gatinho mia assim: miau, miau. A bonequinha está com muita vontade de espiar o gatinho. São tão bonitinhos os gatinhos. A bonequinha preta diz assim: Vou à janela espiar o gatinho. Vou espiar um pouquinho só. Um pouquinho só, Mariazinha não se zanga. A bonequinha desce da poltrona. A bonequinha chega pertinho da janela. A janela é tão alta e a bonequinha preta é tão pequena. Mas o gatinho está miando lá fora. O gatinho está miando lá na calçada. O gatinho está miando assim: miau, miau. E a bonequinha quer mesmo ver o gatinho. São tão bonitinhos os gatinhos. A janela é tão alta, a bonequinha preta é tão pequena. A bonequinha começa a pular para alcançar a janela. A bonequinha pula assim: upa, upa. A bonequinha pula cada vez mais alto: upa, upa. Mas a bonequinha não pode ver o gatinho. A janela é tão alta. A bonequinha preta tem uma ideia. A bonequinha bate palmas de contente e diz: Ah, já sei. Vou pôr a poltrona perto da janela e depois subo na poltrona. A bonequinha preta põe a poltrona perto da janela. Depois sobe na poltrona e quase alcança a janela. A bonequinha levanta-se na pontinha dos pés. Quase, quase. Falta só um pouquinho. A bonequinha está contente e diz: Se eu der um pulinho, eu vejo o gatinho. A bonequinha dá um pulo. Upa! A bonequinha dá outro pulo mais alto. Upa! A bonequinha dá um pulo alto demais e cai da janela. Coitadinha! A bonequinha preta cai da janela, mas a bonequinha ainda tem sorte. Vai passando na mesma hora um verdureiro e a bonequinha cai no cesto de verduras. O cesto está cheio de alfaces e a bonequinha não se machuca. Mas o verdureiro leva um susto. Ui! A bonequinha preta também leva um susto. Ui! E o gatinho que estava miando na calçada da rua? O gatinho também leva um susto. Ui! O verdureiro desce o cesto da cabeça. Ele quer tirar a bonequinha do cesto, mas quando desce o cesto, leva outro susto. O gatinho da calçada dá um pulo e zás! Pega a bonequinha. O gatinho pega a bonequinha pelo vestido e sai correndo com a bonequinha presa nos dentes. Mariazinha volta do passeio toda contente e entra em casa gritando: Bonequinha preta, estou com saudade de você. Ninguém responde. Mariazinha grita mais alto: Bonequinha preta, estou com saudade de você. Ninguém responde. Mariazinha procura a boneca pela casa inteira. Mariazinha não acha a boneca e começa a chorar. Estão batendo a porta da casa de Mariazinha. Quem será? Ah, é o verdureiro. Mariazinha vai chorando, chorando até a porta.
O verdureiro diz assim: não chore, Mariazinha. Eu vi sua boneca. Ela caiu da janela e caiu dentro do meu cesto. O gatinho da calçada pulou no cesto e pegou sua bonequinha. Pegou com os dentes e saiu correndo. Mas eu sei onde mora o gatinho. Guarde meu cesto, Mariazinha, que eu vou buscar a sua bonequinha. O verdureiro gosta muito de Mariazinha. Ela é tão boazinha. O verdureiro vai correndo. O verdureiro entra numa rua, sai noutra rua, passa pelo parque, atravessa a ponte. E que gatinho que mora longe! Mas o verdureiro, até que enfim, chega perto da casa do gatinho. O verdureiro espia um pouco. A bonequinha preta está bem sentada na grama. E o gatinho? O gatinho está dançando. Ele quer fazer a bonequinha rir. O gatinho não é mau, não. O gatinho gosta muito de bonecas. Ele quer fazer a bonequinha rir. Mas a bonequinha preta não ri. Ela está com saudades de Mariazinha. O verdureiro sabe que o gatinho não é mau. O verdureiro chega mais perto e diz ao gatinho: gatinho, vim buscar a bonequinha preta. Mariazinha está em casa chorando. O gatinho começa a miar triste. Miau, miau. E o verdureiro então pergunta: você também quer ir, gatinho? Quer morar na casa de Mariazinha também? Ela é tão boazinha. O verdureiro, a bonequinha preta e o gatinho vêm juntos, todos três. Vêm alegres para a casa de Mariazinha. Mariazinha está esperando na porta de casa. Mariazinha fica tão contente quando eles chegam. Mariazinha não se zanga com a bonequinha preta. A bonequinha promete não desobedecer mais. O gatinho também promete que será muito bonzinho. Mariazinha está tão contente. Mariazinha agradece muito ao verdureiro. O verdureiro é tão bom. Lá vai o verdureiro pela rua gritando: alfaces fresquinhas, alfaces fresquinhas. Falando Banto, de Eneida Gaspar, por Felipe Beluca. Este livro é dedicado a você, criança brasileira, que fala essa língua tão bonita com tantas palavras vindas de África. Neném bagunceiro. Neném faz lambança comendo canjica. Babá se enquisila e dá um chilique. Moleque sapeca, não faça bagunça. Nenê, encabulado, funga, faz dengo. Babá engambela, faz um cafuné. Nana, nenê, que a cuca já vem. Nenê esquece a fusarca, bambeia e cochila. Forró bodó. Moleca sapeca sassarica no samba. Senzala no braço, balangandã e miçanga. Parece mandinga. Ela bamboleia e se arma o banzé. O bamba, embecado, cutuca o cangote. Caramba, que ginga! As sonsas cochicham. Mas que songamonga! Quitutes. A quitanda tem moganga, coco, quiabo e dendê. Tem fubá, farofa e guando. Maxixe, inhame, jiló, manjericão, mocotó. A quituteira foi lá, fez tareco e quibabá, tutu, curau e pirão. Sarapatel, pururuca, angu, quibebê, quindim, fez moqueca e mungunzá. Tem cachaça na moringa, tem cocada na cabaça, a cambada empazinada, zonza, bambeia e baubau. Macaco sarapantado. Macaco gandaia no mato, cutuca um gambá de tocaia. Macaco dá um faniquito. Ué, que futum! Mutreta fuleira. Veja só o trambiqueiro. Matutou um cambalacho e fez sua cupinchada passar o maior perrengue. Que ideia de jirico. Pagar um jabaculê pra liberar a muamba. Mas o meganha não é tolo, e foi tudo pro chilindró. Meu cafofo. Eu moro no Cafundó, na outra banda do mato. Você passa uma pinguela por cima do manguezal
e chega no meu cafofo. Você pode ir na fubica, ou vai no lombo do burro. Nana nenê. Tutu Marambaia ficou de tocaia, viu os mafagafos na maior gandaia. Macaco cambaio pegou a bengala, cutucou a cuca toda encabulada. Zanzando por aí. Lá se vai o Cafuringa dirigindo seu carango. Já passou por Caxambi, por Bangu, pela Gamboa. Já vai chegar em Quitungo, Columbandê e Cumbangô. Pode ir a Quitandinha, Marambaia e Machambomba. Se o carango for manhoso, vai chegar no Curuzu. Vai também a Carangola, Cubatão e Caxambu. Batucada. Batuca o bumbo, saculeja o cachixi, cutuca a cuíca, toca marimba e ganzá. Desencabula, sassarica na catira, ginga no samba, no fandango e carimbó. Fuxico no mato. Caramujos matutam encabulados nas folhas de mamona. Zangões zumbem zangados em sarabanda no dendezeiro. Minhocas manhosas se encafuam nos murundus. Caxinguelês sarapatandos cochicham de atalaia no angico. Curiangos tagarelas fazem fofoca no coqueiro. O projeto De Quebrada para Quebrada vem propor um novo olhar aos escritos de homens e mulheres periféricos, um olhar de inserção de jovens e adultos no campo literário, mostrando como estes, enquanto corpos políticos, constroem a resistência nas praças, ruas, vielas e ladeiras, escolas e universidades, através do que falam e escrevem. Um olhar atento às vozes insurgentes da literatura marginal.